Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Pereira Andrade, esse aqui é outro reviewzinho. A gente pode fazer o que pra poder falar do novo disco do Korn, The Nothing, banda californiana surgida em 1993 com a sua estreia auto-intitulada, que, vamos falar a verdade, pro bem ou pro mal, foi um disco que ele foi muito pioneiro pro cenário do new metal. O Korn foi uma banda muito pioneira e foi uma das bandas que foi um dos pilares do que a gente entende como new metal. Talvez até por isso eles, tanto quanto o gênero, na última década, desde que começou ali no começo, meiuca ali dos anos 2000, começou a meio que degringolar, começou a se eclipsar. O Korn também começou a patinar, volta e meia, às vezes tendo resultados um pouco mais satisfatórios, outras nem tanto, então reaprendendo, ou pelo menos vendo para onde deveria evoluir, o que deveria ser acrescentado, assim como o próprio new metal, que está passando hoje por uma repaginada, uma retomada, uma revigorada, com outras bandas surgindo ou sendo influenciadas, que foram influenciadas por eles. Eu acho que há uma unanimidade quando se fala que o Korn ele voltou realmente, definitivamente ao cenário com uma relevância maneira. Eu acho que desde o último trabalho, The Serenity of Suffering, de 2016. Essa forte retomada, esse trabalho mais bem acabado, digamos assim, mais próximo aos trabalhos originais do Korn, ele começou a se desenhar no álbum anterior, The Paradigm Shift, de 2013. Já era um bom disco, tem elementos que dialogam com esse trabalho, principalmente estruturas de experimentação ou timbres mais eletrônicos, mas ali tem um ponto crucial nesse disco de 2013, que é o retorno do guitarrista original, o Brian Welch, que tinha saído em 2015 ou 2005. E se esse novo disco, The Nothing, ele não é um disco tão pesado quanto o anterior, ele não é tão lamacento, tão agressivo, há sim seus momentos pesados aqui, mas que em compensação ele me parece bem mais sombrio, mais taciturno e que combina com a mensagem que é passada aqui. É um disco que ele se reflete muito em coisas recentes que aconteceram com o Korn. Principalmente o fato do ano passado, que eu falei numa track review que eu fiz separada das faixas You'll Never Find Me e Cold, que eu não vou abordar muito aqui por já ter tratado delas nesse vídeo separado, que foi o falecimento da ex-esposa do Jonathan Davis, a Devin, que vinha passando por problema de drogas, ela não conseguia se tratar e ela morreu por uma overdose de drogas. Quase todas as bandas de metal acabam em algum ponto ou outro abordando, isso até música pop hoje em dia, abordando temas mais sombrios, mais pesados, drogas, abandono, suicídio, isso só pra gente citar alguns aqui. E o new metal, eu acho que definitivamente ele foi um gênero que ele ajudou muito o metal a lidar com esse tipo de trauma e falar dele de um jeito tão mais aberto, sabe? Coisas mais pessoais, mais interiores nossas, assim, sabe? Psicológicas. Poucas bandas conseguem tão bem lutar de uma maneira que soe tão franca e tão brutal, tão quase crua como o Korn consegue fazer. O Jonathan Davis, ele sendo a representação, né, dessa alma torturada, sendo o porta-voz para essa mensagem que a banda vem passando desde o começo da carreira, e meio que todos os discos em certo ponto soando como uma espécie de uma catarse pessoal, ou uma espécie de diário mesmo do que o Jonathan Davis ele foi passando ao longo dos anos. Os dois primeiros singles, o You'll Never Find Me e o Cold, eles pra mim eles rememoravam dias de glória da banda. Cold, uma música pra mim que se sai bem melhor, é uma música que tem um arranjo mais maníaco, aquela torrente raivosa que o Jonathan Davis faz parecido um cachorro doido ali, que parece que tá irritado, que parece que tá desesperado. E o Never Find Me parecendo uma versão um pouco meio pífia, meio sem sal, meio atarracada de boas músicas, Falling Away From Here e por aí vai. Tem um pouco desse misto ali no começo e tal, mas francamente essas duas músicas, elas me deram inclusive uma sensação, eu acho que meio míope do trabalho, e pra mim, francamente, eu acho que soa até melhor porque eu consegui ser muito surpreendido de um jeito muito positivo aqui nesse disco. A questão do passado, eu acho que, diferente do The Serenity of Suffering, que eu acho um bom disco sim, mas o passado naquele disco, ele me parece que ele tem uma coisa de devoção e quase perseguição em vários pontos ali, e aqui não tem isso. Aqui, esse elo com o passado, ele se junta com novos e interessantes caminhos que a banda tá querendo seguir, tá querendo construir. Sonoramente, ele é gigante. A cozinha do disco, ela é uma cozinha que soa potente, que soa dark, as guitarras nas suas tonalidades mais espessas, mais sibilantes,
mais aquela esquizofrenia que a gente gosta do Korn, aquela dissonância. Jonathan Davis conjurando algumas que talvez sejam suas melhores performances vocais. Vários discos desses grandes do Korn, eles sempre vieram meio agregados com um som que ele era estrondante e ao mesmo tempo que poderoso. E fazia tempo que eu não sentia um disco do Korn tão poderoso quanto esse trabalho. Vou dar uma pincelada nas faixas, não vou falar de todas. A introdução eu acho ótima, a Dance Begins, com a questão de começar com tradicional, já a gaita de fole, a bateria que vem numa fervura mais lenta, o Jonathan Davis naqueles murmúrios que tem uma coisa de ser lamentoso, de ser misturado com uns grunhidos que são meio monstruosos. The Darkest is Revealing. Comecinho da música, ela me dá a impressão de um som futurista, um som cibernético, tem uma coisa de neon ali, tipo um music, carregado de um groove mais arenoso, mais denso. Eu sinto que ela tem uma dualidade que ela soa estranha, uma dualidade que é uma das coisas que o disco quer falar. O disco ele quer tratar sobre dualidade. Eu gosto da repuxada que a guitarra dá, as batidas mais grossas, mais abafadas, digamos assim, da bateria, do baixo. Ele cria um som que ele é meio ogro e dá essa dissonância, principalmente em paralelo a como o vocal de Jonathan Davis soa nessa música, que é um vocal que ele quase parece feliz. Não é feliz, mas é o mais próximo que eu posso chamá-lo assim. Ele dá uma sensação dessa. E quando uma coisa bate com a outra, ela me parece soar um pouco mais estranha do que deveria. Talvez por isso que eu não goste tanto do resultado final dessa música. O refrão ele é uma coisa bem corny. No próprio minimalismo que ele emprega ali nesse trecho, poucos sons, sabe? E ele acentua outros, acentua barulhos que são quase alienígenas. Final da música liga com a próxima faixa, pelo menos ele me dá uma sensação ali. A banda, quando vai entrar ali naquela fritação, ao invés de cair pra uma escaralhação que é típica aquela, sabe, quase esquizofrenia que a banda faz, ela pende mais pra um peso que ele tem uma coisa de robusto, quase um Deftones se fosse mais sludge, mais doom. Idiosyncrasy, eu acho que essa sequência, inclusive, dessa faixa até Can You Hear Me, eu acho excelente. Uma música que começa uma coisa mais suja, mais industrial, ela me parece um pouco Cavaleira dos Últimos Trabalhos, com Code Orange, alternando com cânticos e passagens que parece ter alguma influência de algo do Oriente Médio, da Ásia. A faixa seguinte, inclusive, a The Seduction of Indulgence, ali também eu vejo muito dessa influência oriental. O jeito que a música começa, parece que foi tirada daqueles sons meio ritualísticos, acho que é taiko que se fala, que é aqueles tamborzões, tal, só que ela cria uma atmosfera ao longo da música de uma espécie de um combate samurai futurista, distópico, como se estivesse vendo o quadrinho do Frank Miller, o Ronin, aquela coisa mais surrealista ali, bem no estilo do Korn de se fazer. Finally Free é uma música que ela usa, eu gosto pelo menos disso, como que ela usa o som mais grooveado, mas acho que de uma forma quase pedregosa. No fundo, começa a soar umas notas que ele é eteriamente emocional, ao mesmo tempo que ele tá sempre volumoso, sempre intenso, sempre desenvolto. Ela, estranhamente, ela soa como uma funk music, só que de um jeito muito legal e de um jeito muito tipo, cara, quero ver o Korn fazendo mais esse tipo de coisa. Can You Hear Me, eu acho que é outra música também que vai por aí, quase David Bowie ali, em alguns momentos, um Bowie com uns tons astrais, junto com projetos mais eletrônicos do Tino Moreno. A Crosses é uma coisa que me vem à cabeça, tem uma coisa de meio new wave, meio gótico ali também, tem ecos da fase Path of Totality, que é mais dubstep, mais Skrillex ali. The Ringmaster e Gravity for Discomfort são músicas que são pesadas, são músicas que são legais, mas acho que são partes menores, assim como a próprio encerramento, Surrender to Failure, que é uma música que ela lembra Black Labyrinth, o último disco, o solo de Jonathan Davis, o último ou o primeiro, não sei, mas é o que ele lançou, acho que foi ano passado. Harder, junto com a The Lodge, são duas das melhores faixas de disco pra mim. Harder, ela remete muito à simplicidade do Korn old school, mas ela, pelo contexto geral, ela me parece uma espécie de uma atualização, ao mesmo tempo que uma canalização daquela angústia adolescente dos primórdios do Korn. E a The Lost, cara, ele é um hino bem cornerismos, digamos assim, né? Todo momento sufocado ali, com riffs que são mais grossos, que são mais densos, meio assombrada, meio... Caraca, o tipo de coisa que você espera e sabe que o Korn pode fazer quando tá no seu auge da forma ali. Tem uma hora que o Jonathan Davis canta o seguinte: a felicidade é um clube em que nunca estarei. Isso é uma frase
que é um soco bem dadíssimo no seu estômago, meu amigo. Ela te sufoca, ela te tira a esperança. Ela é como se fosse uma espécie de um resumo, não só para esse trabalho, mas ela é um resumo também para as coisas ao longo da carreira do Korn. O Korn, ele entendeu qual é a sua essência, sem precisar ficar buscando totalmente, refazendo demais sonoridades clássicas. Há sim as pinceladas, mas eles conseguem construir isso de um jeito que parece que as coisas andaram um pouco para frente e que as coisas são novas e que no contexto geral do disco, de novo, ele soa poderoso. E isso é importante para as mensagens que o Korn passa. Então, por isso eu vou dar nota 8 para esse trabalho. Eu gostei pra caramba, me surpreendeu muito esse trabalho, assim. Não tava com expectativa, tava baixa. O resultado final para mim foi ótimo. Se você curtiu esse review, não se esquece de comentar, de se inscrever, de assinar o canal, botando a sinetinha para saber quando tem vídeo novo. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!